Existe a possibilidade de alguém não ter cultura? Alguém pode ter uma cultura superior de outra pessoa? Essa e outras perguntas eu vou tentar resolver com vocês nessa aula. Nosso tema de hoje é cultura. O que é cultura, afinal? Bem, essa pergunta não é tão fácil de responder a partir de uma análise histórica, porque eu preciso entender que essa palavra mudou de sentido com o tempo. De maneira geral, eu posso te afirmar que cultura designa os elementos que tornam uma sociedade o que ela é. Aquilo que diferencia um povo do outro. Código de vestimentas, roupas, linguagens, costumes em geral, a religião entre eles, tudo isso são componentes culturais que diferenciam um povo do outro. Mas essa é uma acepção muito recente da palavra cultura e a gente precisa se entranhar em vários autores e várias perspectivas, principalmente duas, como nós veremos aqui. Primeiro eu vou trazer uma abordagem relacionada à ciência que estuda ela, né? Qual é a ciência que estuda a cultura? A ciência que estuda a cultura é a antropologia. A antropologia é a ciência que estuda o comportamento humano. E por comportamento humano é óbvio que a gente pode entender a cultura. A cultura está em manifestações materiais e imateriais do ser humano. Eu vou te apresentar aqui alguns autores que contribuem para a formação do conceito de cultura no atual cenário da sociologia como ciência. O primeiro desses autores é a Ruth Benedict. Ela entendia que cultura está relacionada a uma forma de enxergar o mundo, como se fosse uma espécie de filtro pelo qual você enxerga as coisas. Logo, a cultura está diretamente relacionada à forma como você interage com o mundo. Se eu tenho uma cultura diferente de alguém, eu acabo agindo no mundo, interpretando ele de uma maneira diferente de outra pessoa. Então, a cultura está relacionada para Ruth Benedict com uma espécie de filtro pelo qual consigo enxergar a vida em sociedade. Nosso segundo autor é o Clifford Geertz. O Clifford ele vai entender de um viés que ele é conhecido como interpretativista da cultura, né? Ele vai interpretar que toda cultura é preciso ser interpretada, como se fosse um livro, como se fosse uma espécie de código linguístico, o que pode dizer que nós podemos interpretar errado ou interpretar certo, existe uma margem de erro. Só para dizer que uma cultura não é algo tão simples de ser abordado, que não é um objeto sólido no qual eu vou escavar e vou acabar me deparando com ele, como por exemplo um fóssil. A cultura então precisa ser interpretada, vai apontar o Clifford Geertz. Eu preciso interpretar toda a cultura que é diferente da minha. E o que é a cultura para ele? Tudo aquilo que é produzido por grupamentos sociais e que possui um significado dado especificamente por esses grupos. É muito importante ressaltar que a cultura não está atrelada ao indivíduo na sociedade, e sim à sociedade como um todo. Aquilo que você pensa, aquilo que você atribui significado, não é cultura. Aquilo que uma sociedade atribui significado, isso sim é cultura. Por fim, te apresento a visão de Claude Lévi-Strauss. Semelhante à visão do Clifford Geertz, ele vai dizer para a gente precisa de alguma maneira interpretar as coisas, mas a palavra usada por Claude Lévi-Strauss em seu trabalho é justamente outra, a ideia de tradução. Eu preciso traduzir os sistemas de signos que a cultura apresenta. E é preciso prestar muita atenção a essa palavra, signos. O que são signos? Signos são elementos que representam outras coisas e possibilitam a conversação entre indivíduos. Por exemplo, quando eu falo a palavra carro, obviamente eu sei que a palavra carro é um signo porque ela simboliza um carro de verdade e você sabe que é o carro e você entende que essa palavra está relacionada a outra coisa. Signo são palavras, são coisas, são imagens que representam uma terceira instância e que possibilitam comunicação. A cultura está relacionada ao sistema desses signos e que podem ser tanto linguagens quanto formas de agir, manifestações culturais, materiais ou imateriais. É isso que Claude Lévi-Strauss está falando. Podemos dividir na história dois sentidos da palavra cultura. Um associado ao sentido francês e o outro associado ao sentido alemão da palavra. No sentido francês da palavra cultura, a gente vai entender que ele está relacionado ao sentido de civilizações, de altas civilizações, de altas culturas. Na faculdade evolutiva, ali eu tenho uma linha em que eu tenho no topo a civilização e embaixo a barbárie. Nesse sentido, relacionado muito ao século XVII, século XVIII, XIX, eu estou relacionado ali sim a uma sociedade que tem cultura e outra que não tem. Alguém que tem uma cultura melhor do que alguém. É possível o uso dessa palavra nessa acepção segundo esse sentido, o sentido francês. É na perspectiva desse sentido, por exemplo, que ocorrem as descobertas do Novo Mundo e o contato dos povos europeus com os povos desses novos mundos desconhecidos. Já o sentido alemão da palavra traz consigo a ideia de determinação de um povo, ligado a modos de vida rurais que são muito menos móveis e que se movem muito mais lentamente. É mais fácil entender, por exemplo, a vida de uma pessoa, de uma sociedade que vive isolada, porque os costumes se mudam mais lentamente do que a vida urbana, que costuma ser acelerada e muda muito rapidamente. Associado a essa ideia, o sentido alemão traz em si a propriedade de entender a diferenciação dos povos,
A cultura, no sentido alemão, é aquilo que identifica um povo de outro povo. Logo, não existe uma cultura melhor, uma cultura pior, apenas cada cultura está ligada a um povo. As análises mais recentes da sociologia e da antropologia entendem a cultura muito mais relacionada ao sentido alemão da palavra do que ao sentido francês. Logo, para a gente, nessa aula, a gente vai entender que cultura não pode ser superior a alguém, cultura não é algo que eu posso ter a mais que alguém. Todo mundo tem cultura. Absolutamente qualquer ser humano desenvolve cultura, a não ser que ele não esteja envolvido em sociedade. Esse ser humano sim pode ser considerado sem cultura, porque ele acaba sendo isolado do agrupamento social, logo ele não desenvolve a capacidade cultural que está relacionada à vida em sociedade. Agora vamos falar sobre o conceito de raça. Esse conceito tão importante e tão eminente diante das atuais discussões que ocorrem na sociedade. Raça é um conceito que não faz muito sentido ser apropriado da mesma maneira que usado para animais. Então, quando esse conceito surge, ele surge associado à biologia. É a biologia a primeira ciência que vai se apropriar desse conceito, relacionado a animais e a plantas. Mas é óbvio que a raça também está relacionada à vida humana, à vida social. Com relação à vida social, esse conceito é transladado para a vida humana de uma maneira meio confusa. E eu vou seguir aqui as linhas de um pensador específico, Kabengele Munanga. A partir desse autor, eu posso entender que a ideia de raça passou a ser apropriada no espaço humano a partir de uma ideia de classe, diferença entre mais ricos e mais pobres, por exemplo, uma raça inferior e uma raça superior. Mas eu preciso entender que essas noções estão relacionadas a 2 séculos propriamente dito. Ao século XVII, que está relacionado a uma ideia religiosa de mundo, no contato com outros povos, os povos que possuem uma outra raça que são diferentes da gente, e no século XVIII, com relação ao iluminismo, com relação a um cientificismo, ou seja, eu preciso demonstrar quais são as diferenças entre os povos humanos. Então percebe como a ideia de raça acaba passando para a sociedade humana, para os seres humanos, a partir de conceitos primeiro religiosos e depois científicos, numa ânsia de tentar descobrir. Se o ímpeto desses caras em pesquisar e descobrir a ciência pode ser considerado válido, eu não posso dizer o mesmo da forma como eles fizeram. O que eles fizeram não era ciência. E aqui eu estou falando especificamente das tentativas de provar que o racismo era algo plausível no século XVIII e XIX. Então, primeiramente, como eu te falei antes, a ideia de raça vai aparecer associada na espécie humana à ideia de classe social. Há uma classe maior, há uma classe menor, e depois ela vai ganhar essa construção nesses 2 contextos para diferenciar os povos, para mostrar que um povo é inferior ao outro, mas o conceito de raça existe hoje. O conceito de raça ele está ligado às características fenotípicas, portanto. Então, quando eu falo de uma raça biológica, eu não falo da mesma maneira quando eu falo de uma raça no sentido humano da palavra, porque a raça no sentido biológico está relacionado a diferenças genéticas entre elementos da mesma espécie. Já no caso dos seres humanos, eu estou falando de características físicas, fenotípicas, ou seja, aquilo que você enxerga no outro. É possível analisar, por exemplo, que alguns autores apontam que já é errado usar a palavra raça para poder falar de alguns povos, povos de raça negra. Cheia de manias, toda dengosa. Por exemplo, a gente não usa essas palavras, está totalmente equivocado. O problema é que a palavra raça não sumiu simplesmente do dicionário. Sumir com a palavra raça significa estabelecer outra relação de poder que esconde uma série de atrocidades da humanidade com relação ao preconceito e com relação ao racismo que foi estabelecido na sociedade. Então, eu não posso simplesmente substituir a palavra raça por outra palavra. E existe uma palavra melhor para poder designar povos diferentes. Qual é? Etnia. A gente vai ver essa palavra nessa aula. Mas na visão deste autor, Kabengele Munanga, ele vai dizer que não é possível uma simples transposição de um termo para outro. É preciso ainda marcar que existem problemas ligados à raça na sociedade. Ainda existem problemas raciais. O racismo é um problema inerente à sociedade humana. Então é óbvio que eu preciso mudar os termos para poder falar de povos atuais. Mas eu não posso esquecer de discutir ainda na sociedade a questão da raça. Ainda falando da visão do Kabengele Munanga, eu preciso te dizer que a diversidade cultural para esse autor é algo inerente à sociedade humana. Tá na cara, é algo que todo mundo vai perceber. Somos diferentes, temos diferença com outros povos. Então é óbvio que uma hora a galera ia pensar numa perspectiva de entender a sociedade mesmo, tentar classificar. Então existe uma necessidade de classificação dos seres vivos diante da constatação da diversidade cultural. O problema é a forma como isso é apropriado por outros olhares, como eu te falei. Primeiro por um olhar religioso, que vai entender que os outros, que são de uma raça diferente daquela raça europeia, vão ser povos inferiores, e aqui vai usar desculpas bíblicas, por exemplo, na fundamentação religiosa, no século XVI e século XVII, e posteriormente eu terei uma aplicação no sentido científico, ou de uma pseudociência, se irão se constituir o que nós
conhecemos como raciologia ou racialismo. Raciologia é um termo mais usado pelo Kabengele Munanga e racialismo é outra palavra que nós usamos para falar da mesma coisa, também conhecido como racismo científico. A tentativa, durante os séculos 18 e 19, de provar cientificamente, entre várias aspas, porque esses caras não fazem ciência aos moldes de hoje, não existe o rigor científico que nós conhecemos, mas de tentar provar cientificamente que povos brancos seriam superiores a povos negros, que existia uma diferença real que impactava biologicamente e intelectualmente nesses povos. Então existem vários autores que vão tentar elaborar trabalhos para poder provar cientificamente a inferioridade de alguns povos e a superioridade de outros. O autor que eu estou apresentando para vocês vai criticar fortemente e vai dizer que isso daí não é nem pseudociência, é uma ciência que acaba se mascarando de dogma, porque esses caras findam por martelar ideias que só eles acreditam e acabam não provando cientificamente de fato. A prova maior disso é que essas ideias não têm qualquer tipo de validade científica nos dias de hoje. Isso é comprovado pela ciência de maneiras diversas hoje em dia que não existe nenhum tipo de influência racial, ou seja, nesse espectro fenotípico na raça humana com relação à inteligência, com relação à habilidade. Por que é importante estudar o conceito de raça? Porque a raça continua sendo um marcador social que faz as pessoas sofrerem. Pessoas sofrem preconceito racial no nosso país e no mundo inteiro por conta da raça. Mesmo que eu saiba que esse conceito ele é não aplicável à sociedade humana, ele ainda faz pessoas sofrerem. É por isso que temos que discutir raça até o dia de hoje.